E saindo dali, foi para a sua terra. E os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta, que lhe foi dada? E tais poderes, que são feitos pelas suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde ali fazer nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. E percorria as aldeias em torno, ensinando. Convocou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. E lhes ordenou que nada levassem pelo caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro na cintura, mas que calçassem sandálias, e não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis em uma casa, ali permanecei até sairdes. E se algum lugar não vos receber nem vos ouvir, ao sairdes dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo, pregavam que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Herodes, o rei, ouviu falar disso, porque o nome dele se tornara famoso. E diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes atuam nele. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta, como um dos profetas. Herodes, ao ouvir isso, dizia: é João, a quem decapitei. Ele ressuscitou. Herodes, de fato, havia enviado e prendido João, e o tinha acorrentado na prisão por causa de Herodíades, esposa de Filipe, seu irmão, porque a havia tomado. João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Herodíades, porém, tramava contra ele e queria matá-lo. Mas não podia, pois Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o guardava. Ouvindo-o, ficava muito perplexo, e gostava de ouvi-lo. E chegando o dia do aniversário de Herodes, quando fez uma ceia aos seus príncipes, tribunos e principais da Galileia, e entrou a filha de Herodíades e dançou, agradando a Herodes e aos que comiam. O rei disse à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe muito: o que quer que me peça, dar-te-ei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à mãe: que pedirei? E esta disse: a cabeça de João Batista. E entrando com rapidez ao rei, pediu, dizendo: quero que me des imediatamente em prato a cabeça de João Batista. O rei, entristecido pelo juramento e pelos que comiam, não quis contrariá-la, e imediatamente enviou um executor, que decapitou João na prisão, e trouxe a sua cabeça em um prato. E ela a deu à menina, e esta à sua mãe. Ao ouvir isso, os discípulos vieram e tomaram o corpo e o sepultaram. Os apóstolos, reunidos com Jesus, relataram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse:
Vinde vós mesmos. Apartai-vos para um lugar deserto e repousai um pouco. Pois muitos estavam vindo e indo, e não tinham tempo sequer para comer. E partiram de barco para um lugar deserto, a sós. Mas, ao verem-nos partir, muitos os reconheceram, e das cidades correndo a pé, chegaram antes deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-los muitas coisas. Quando já era tarde, aproximaram-se os discípulos e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Manda-os embora, para que vão às aldeias e compram para si o que comer. Jesus, porém, respondeu: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? Vede. Ao saberem, disseram: 5 pães e 2 peixes. E mandou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E se assentaram por centenas e por 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os, partiu os pães e deu-os aos discípulos, para que servissem a multidão. E dividiu também os 2 peixes entre todos. E todos comeram e se fartaram. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir adiante, atravessando para Betsaída, enquanto ele despede a multidão. Tendo despedido o povo, subiu sozinho ao monte para orar. Já tarde da noite. O barco estava no meio do mar. E ele sozinho em terra, vendo-os lutando contra o remoinho, pois o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio a eles andando sobre o mar e quis passar por eles. Mas, ao vê-lo andar sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se perturbavam. Mas ele imediatamente lhes falou, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. E subiu com eles ao barco. E o vento cessou, e ficaram muito espantados, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, pois seus corações estavam endurecidos. Quando atravessaram para a terra, chegaram a Genezaré e aportaram. Saindo do barco, imediatamente o reconheceram, e por toda a região passaram a levar em macas os enfermos onde ouviam que ele estava. E onde quer que entrasse, nas aldeias, cidades ou vilas, colocavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que ao menos tocassem na franja de seu manto. E todos os que o tocavam eram salvos.